Bom dia, pessoal. Vamos entrando. Sejam bem-vindos a mais uma live. Já vai escrevendo aqui de qual cidade você está me assistindo. E hoje um tema que eu considero um dos temas mais importantes, que é saúde intestinal versus saúde mental, né? Como o nosso intestino está totalmente associado com, né, a produção de neurotransmissores. Esses neurotransmissores estão totalmente ligados ao seu bem-estar, sua felicidade, sua motivação. Então, fique até o final. E hoje eu tenho uma convidada especial, que é a nutricionista da minha clínica, que é a Vanessa, que a gente vai falar especificamente de alguns alimentos, de hábitos de vida que a gente pode estar incorporando no nosso dia a dia para que realmente nós possamos ter uma saúde intestinal em dia e, consequentemente, a nossa saúde mental também equilibrada, tá? Vanessa já está aqui, vamos lá, enquanto o pessoal já vai escrevendo de qual cidade está assistindo. Tem uma galera aqui, Marcela, que legal, que bom ver você aqui, Marcela. Tem a Grazi de Singapura, olha aí, ó, que legal. Ami, bom dia, bom dia. Eliana. Então, Vanessa, já vou te chamar aqui, ó. Vamos lá. Então, de setembro amarelo, outubro azul. Eu não me. E aí, Vanessa? Bom dia! Como é que você tá? Ótima, graças a Deus, terçou. Terçou, né? Legal. Bom dia, Lina. Bom dia a todos. Que legal. Tem uma galera aqui fiel, viu, Vanessa, que nos acompanha. Muito bom, muito bom. Todo mundo ligadinho, todas as terças-feiras estamos aqui, né, Vanessa? Isso aí. Eu não perco nenhuma live dessas aqui. E legal, que top, né? E hoje, Vanessa, um tema que eu falo que pode ser um dos mais importantes, na minha opinião, um dos mais importantes, como realmente o intestino ele está associado, né, com a saúde mental. Hoje tem crescido muito os números de pessoas ansiosas, pessoas depressivas, pessoas estressadas, pessoas desmotivadas e tem uma relação intestino, né? Se pudesse dizer que o intestino ele é reflexo, aliás, a sua saúde mental ele é reflexo do seu intestino. A gente não está falando nenhuma besteira. A gente está falando aqui com muita ciência. Cada vez mais tem se estudado, principalmente os médicos que atuam nessa área de medicina integrativa, os nutricionistas também, que são integrativos, funcionais, vamos dizer assim, cada vez mais estudando o intestino, que isso aqui é um ecossistema e está totalmente relacionado, né, com a saúde mental. E é isso que a gente quer passar aqui para vocês, como realmente está totalmente associado. Às vezes a pessoa vai procurar um colega médico e logo de cara já recebe um medicamento para ansiedade, recebe um medicamento para depressão, sem mudar hábitos, sem introduzir alimentos que podem ajudar diretamente na saúde intestinal, sem falar de gestão de estresse, enfim. Esse é nosso papel aqui como propagadores da saúde, né? Você dentro da parte da nutrição, eu dentro dessa parte da medicina integrativa. E é legal a gente fazer esse bate-papo, porque a galera realmente, cada vez mais, de cada 10 pacientes que eu atendo, 7, 8 estão ansiosos, depressivos. E o mundo tá assim, né? Cada vez para ontem as coisas. Sim, a gente está vivendo a era do imediatismo, né? Tudo tem que ser para ontem e nós somos seres que fomos criados para com ciclos, né? Com rotinas. Então nem tudo é para ontem. A gente tinha que aprender a respeitar esse tempo. E tem uma coisa assim que eu falo muito com o paciente, a gente tem. É como se nós fôssemos um mundo de serezinhos que vivem dentro da gente, né? Que assim, tem muito mais bactérias, muito mais microbiota dentro da gente, de uma pessoa, de um indivíduo, que pessoas no mundo. Então, assim, é uma coisa bem, bem gigantesca.
E aí não basta só você ir lá e, vou tomar um probiótico hoje e vai resolver minha vida. Não é assim, né? A gente precisa nutrir esse pessoalzinho, a gente precisa de dar o substrato correto para ele. É como se a gente estivesse cultivando realmente, né, essa microbiota dentro da gente. Então, vai tudo, vai todo o estilo de vida. Tem uma engrenagem muito grande aí por trás dessa galerinha que vive dentro da gente. Perfeito, Vanessa, é isso mesmo. E vamos convidar o pessoal aqui para compartilhar, porque eu sei que quem está assistindo aqui conhece alguma pessoa que está ansiosa, depressiva, ou com uma fadiga mental, um estresse crônico. Compartilhe essa live aqui, tá? Porque as dicas que nós vamos passar servem não só para hoje, mas para amanhã e para o resto da sua vida, tá? E, então compartilha, porque realmente é o que eu falo, tá? Conhecimento transforma, mas quando você realmente ali coloca em prática, aí vira sabedoria, a gente consegue com certeza ter essa transformação. Legal? Então, pessoal, já vai compartilhando aí com todo mundo. E Vanessa, vamos começar falando, né, dessa parte do intestino. Eu lembro que quando eu atuava na área de nefrologia, porque a minha primeira especialidade foi nefrologia. Isso quando eu fiz a minha residência em 2020, 2010, né? Quase 15 anos atrás, pouco se falava assim, de intestino, né? Nada, nada, nada. Eu comecei a estudar essa parte intestinal de uns 10, vamos colocar, uns 7, 8 anos para cá. E aí realmente o jogo vira, porque se realmente você mantém a sua saúde intestinal, a gente consegue aí, sem dúvida nenhuma, tá mantendo o seu equilíbrio mental, vamos dizer assim. Então, todo paciente que chega com ansiedade, todo paciente que chega com depressão, o foco sempre inicial é o intestino. E aí, na minha rotina, eu acredito que na sua também, a gente faz uma investigação. Qual é essa investigação? O que que você está fazendo que está agredindo o seu intestino, né? E vai além da questão da, da alimentação, que eu sei que é o foco, né? Mas o foco aqui da nutrição. Mas existe uma gama de fatores que interferem essa parte intestinal. Então, vamos começar falando a respeito de fatores que interferem diretamente na parte do intestino. Lembrando, tá? Que o seu intestino você produz serotonina, que é um neurotransmissor da felicidade. Você também produz dopamina. Você produz uma série de neurohormônios que, se você não produz ele corretamente ou está deficiente, você está mais suscetível a ter esses sintomas indesejáveis de depressão, ansiedade, angústia, um estresse, tá? Então, vamos começar falando dos fatores que interferem diretamente em relação à saúde, que afeta o seu intestino, logo vai afetar a parte da saúde mental. E aí, podemos falar de alimentos, podemos falar de... Tem bicho, a gente pode ficar aqui uma live inteira só falando de fatores indesejáveis a respeito do intestino. Exatamente. A gente sabe que cada vez mais, né, a Oi. gente precisa de tá me ouvindo direitinho? Tô. Então, a gente sabe que cada vez mais tem se provado, né, toda essa questão do que está acontecendo com as pessoas, como a alimentação das pessoas está entrando lá no cerne da saúde mental, né? É uma coisa assim que a gente precisa de ter muita seriedade ao trazer, porque muita gente apela só para a ponta lá do iceberg, né? Aquele remedinho que vai te tranquilizar ou que vai te deixar menos ansioso. E na verdade tem tudo aqui antes disso. A gente precisa preparar o terreno, como o senhor sempre fala, né, doutor? Preparar esse terreno. E não adianta você ir lá na ponta do iceberg, tomar um remedinho e estar aqui consumindo na sua rotina o bendito do glúten, por exemplo, né? Que está ali fazendo totalmente o trabalho contrário do que o remédio está fazendo. O remédio está lá para
repor um neurotransmissor, um hormônio do bem e tal, e aí você vai lá e retira. É como se estivesse enxugando o gelo sempre, né? Acontece muito. E é muito fato quando o paciente chega, às vezes o paciente chega no consultório, eu preciso emagrecer, mas sempre vem com esse quadro todo de, eu sou ansiosa, eu também tomo isso, eu faço aquilo, mas a base não está sendo feita, que é a alimentação, que é um estilo de vida mais saudável, que é o básico, que é beber água, essas coisas assim, né? Quero aproveitar e falar com o pessoal, gente, esse assunto é um assunto assim crucial. A base, eu falo que a base do todo da gente vem do intestino. Então, assim, vai impactar na sua saúde mental, vai impactar na sua composição corporal. Tudo isso faz parte. Então, essa é uma live que você tem que encaminhar para os seus amigos, sim, pessoas que você ama. Você encaminha uma live dessa daqui, que ela é riquíssima, ela vai ser muito rica. E aí, Vanessa, você falou do glúten, né? Aí a lista é gigantesca, né? Então, se a gente bate muito na tecla do glúten, porque eu acho que eu coloco no top 3 ali de perturbadores de neurotransmissores, né? O açúcar, obviamente, o açúcar refinado tá ali no top 3, top um, vamos dizer assim. Depois eu coloco aqui o glúten e os alimentos processados, né? Aditivos químicos, tudo. Então, assim, a sua alimentação, se for baseada em cima de alimentos processados, em cima de glúten, em cima de açúcar, com certeza você está afetando diretamente o seu intestino, logo você não vai conseguir produzir naturalmente os seus neurotransmissores. É só a gente pensar aqui, no intestino, eu preciso de algo para o quê? Nutrir ele. E se eu consumo caloria vazia e algo inflamatório que intoxica mais, é óbvio que eu vou deixar e não vou produzir corretamente, né? Então, assim, todo paciente que chega com depressão, ansiedade, estresse, tá? Sendo bem categórico e objetivo, é obrigatório, mandatório tirar alimento processado, açúcar e glúten, tá? Mais claro do que isso, impossível, tá? Mais claro do que isso, impossível. Se você tirar esses alimentos, você já está resolvendo 50% ou até mais, tá? Então, alimentos, pessoal, produtos alimentícios, corante, conservante, adoçante artificial, o glúten, né? Aí as pessoas falam, meu Deus, como é que eu vou tirar o glúten? Eu vou substituir pelo quê? E aí, Vanessa, ontem mesmo eu atendi uma paciente que ela chegou e comentou comigo, tá, mas o que eu vou comer se eu não posso comer o meu pãozinho de manhã, meu macarrão na hora do almoço? O que a pessoa pode fazer, né? Claro que a gente ensina muito a questão do jejum, mas as pessoas têm muita dúvida de como fazer uma alimentação sem trigo, né? E sem açúcar. A pessoa está tão viciada, o paladar dela está tão é, 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 tão Apaixonados. condicionado a respeito desses. Por quê, né? O neurotransmissor ali, a pessoa está tão condicionada ali que ela não consegue tirar. É claro que é uma mudança, uma mudança de hábito. Mas fala especificamente o que a gente poderia estar substituindo ali do pão, do trigo, né? Dentro da sua expertise, o que você coloca no seu dia a dia ali? A gente, quando faz uma alimentação limpa como essa, a gente precisa imaginar lá nos nossos avós, né? Pessoal que é do interior aí vai saber muito isso. Existem tantos alimentos que a gente substitui aí esse trigo, que faz tanto mal pra gente. A gente tem aí, por exemplo, um negócio que fica super gostoso para fazer de manhã. Agora a gente tem ainda as praticidades, né? Como é fry, essas coisas. Então, assim, uma batata doce cozidinha ou assadinha na airfry fica uma delícia. A banana da terra, gente. Banana da terra que sempre, ela é extremamente tranquila para você colocar junto com uma coisinha salgada ou com uma coisinha mais doce. Comer ela como se fosse um docinho, né? Com canela.
A gente tem também. O Vanessa, só te interferindo aqui, banana da terra é um hábito muito do capixaba, você sabe disso, né? É, Porque às vezes, quando eu atendo em São Paulo e falo sobre isso, elas falam, banana da terra. Eu falei, banana da terra, cozida, né? Mais do capixaba que gosta. Quem é capixaba aqui escreve, né? Eu amo banana da terra. Eu, particularmente, gosto toda tarde de consumir banana da terra com canela, cozida. é muito legal. E é um alimento que não tem tanta caloria, dá para você encaixar numa dieta, é super tranquilo para encaixar muito bem, né? E aí você vai para todas as frutas, aí você vai para um aipim cozidinho, molinho, sabe? Aquele aipim amarelinho que fica uma delícia, né? A gente tem o Inhame, cuscuz, o inhame maravilhoso. Aí cuscuz, a tapioca que vai nem do lá. Nordeste, A né? galera do Nordeste que gosta muito do cuscuz de milho, gente. É um alimento que dá saciedade. Você, numa porção pequenininha, você aguenta ali a sua manhã inteira, uma tarde inteira, né? E aí você coloca ele, coloca para cozinhar, coloca um ovinho também. Gente, não tem por que comer o pão, só o pão. Olha a variedade que a gente tem aqui, né? Quando eu entrego uma dieta para um paciente que vai fazer a restrição do glúten, normalmente eu já entrego com 5, 6 opções diferentes de café da manhã, por exemplo. Porque é o clássico do pão de sal, pão francês, né? A gente consegue mostrar para ele que tem como comer alguma coisa diferente todo santo dia. E aí, né, você dá uma variedade e isso ajuda muito o paciente. E lembrando, gente, o glúten, ele tem uma característica, ele tem assim uma proteína lá dentro que ela estimula a liberação de uma outra proteína que vai deixar a parede intestinal lisa. Eu vou explicar de um jeito bem didático. Perfeito, é isso mesmo. A gente tem várias vilosidades do intestino que servem para ajudar a absorção dos nutrientes e também não deixar passar o que não é legal. Quando a gente vai lá e consome glúten, isso fica lisinho. É como se a gente tivesse assim, tirado a barreira protetora do intestino. E aí imaginem que dentro do intestino, o que, que tem dentro do intestino? Eu acho que isso é uma coisa bem óbvia. E tá vazando a aguinha para dentro do nosso organismo. O que, que isso vai dar na gente? Só pode ser coisa ruim, né? Então a gente precisa tomar o cuidado com o que a gente consome, porque senão você tem problemas na vida que você não resolve, porque lá onde deveria estar sendo um local de proteção para a gente, está sendo uma porta de entrada para coisa ruim para dentro da gente. Então a gente precisa ter essa consciência. Ah, eu não gosto do aipim, eu não gosto. Aprende a gostar de quem gosta de você. Aprenda a gostar dos alimentos que te fazem bem. Então, assim, do mesmo jeito, eu brinco muito assim, o cara que ele toma, por exemplo, cerveja, ele demorou para conseguir gostar. Não é um negócio que o cara toma a primeira vez e acha uma delícia. Então, por que que a gente não faz isso com a nossa alimentação? Perfeito. E aí, Vanessa, qual que é a consequência de você ter esse intestino liso, permeável, né? É o quê? Uma absorção de nutrientes. A pessoa vive com deficiência de ferro, vive com deficiência de B12, deficiência de vitamina D, de vitaminas e minerais. A pessoa já não consome alimentos que são ricos em nutrientes. E já tem o intestino permeável, o que consome não absorve. E aí, qual que é a consequência disso? Existe processo inflamatório, obesos sarcopênicos, desnutridos e aquelas doenças que todo mundo morre de medo, que é as doenças autoimunes, certo? A consequência disso é isso. Então vai muito além da saúde mental, você retirar o trigo, de você melhorar a ansiedade, a depressão. Você está, sem dúvida nenhuma, prevenindo, tá? Doenças autoimunes, prevenindo a questão de absorção, né? De deficiência de absorção. E por isso que a gente é muito categórico a respeito do trigo. E às vezes a pessoa fala, meu Deus, mas minha vida toda eu consumi trigo e nunca tive problema. Pois é, existe aquele velho termo, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Por isso dá importância de, como a Vanessa disse aqui, você fazer as substituições corretas. Ela falou,
frutas de todas as espécies, você consumir ali inhame, batata doce, mandioca, cuscuz, tapioca, às vezes a pessoa que mora no Nordeste. Então, você fazer essas substituições saudáveis, né, Vanessa? E aí, obviamente, também podemos escolher marcas boas de pães sem glúten, né? Feito de farinha de. Aliás, hoje você pode estar fazendo o seu pão sem glúten. Por exemplo, aqui em casa, o Theo, ele ama o pão sem glúten feito pela minha mãe, né? Ele fala: "Ah, eu quero o pãozinho da vovó Davina". O nome da minha mãe é Davina, ele sempre pede. E a minha mãe, ela tem uma criatividade e dotes culinários tão grande que ela consegue fazer, por exemplo, esse final de semana ela fez pão de batata doce roxa. Imagine uma criança comer um pão roxo de batata doce roxa. Aí ele falou assim: Meu Deus, olha só, o pão tá roxo. Eu falei: Sério, meu filho, é feito de batata doce roxa. E aí, o sabor é incrível, nutricionalmente é perfeito, né? E aí, realmente, a gente tem que ter essa sabedoria de poder, tá? Fazendo as substituições corretas, não é isso? E aí, Vanessa, só aproveitando aqui que a gente falou dos alimentos, né? Do trigo, a gente falou do açúcar, a gente falou aqui da parte também dos alimentos processados. E é claro que a gente vai destinar uma parte dessa live aqui só para falar de alimentos que você deve consumir, mas eu quero também dar importância a algo que realmente as pessoas negligenciam, que também está associado com produção de neurotransmissores, que é a questão do sono, né? O sono é algo que, assim, não dá para negociar, assim, como alimentação. Sono também está relacionado. Se você dorme mal, você está gerando processo, você está produzindo citocinas inflamatórias, que isso vai afetar seu intestino. Dormir mal, aliás, dormir bem, vai além de você acordar bem com energia no dia seguinte, também está relacionado com o intestino. Então, sono é uma coisa que, assim, também é negociável para tratamento de intestino versus saúde mental, tá? E aí, isso realmente faz parte da rotina do checklist. Tá dormindo bem? Tá se alimentando? Aquele checklist que a gente sempre faz, né? Isso aí é de crucial. E é só abrindo um parênteses aqui também, Vanessa, que hoje, tá? Cada vez mais tem crianças com autismo, TDAH, hiperatividade, tá? Por quê? Por causa de alimentação, por causa de excesso de tela, mais especificamente o tema da live hoje foi a questão da alimentação, e é exatamente isso. Então, se você tem ou conhece, se você tem algum conhecido que recebeu o diagnóstico de TEA, de transtorno de ansiedade, crianças já ansiosas, você tem que mudar essa alimentação dela. É mandatório tirar o açúcar, é mandatório tirar o trigo, é mandatório tirar os alimentos processados, embutidos, enlatados, adoçantes artificiais e por aí vai. Então, assim, não tem como hoje crianças. Acredito que, assim, até os adultos hoje, né, em si, não tem como você não substituir, fazer essas substituições saudáveis. Então, assim, o ponto-alvo aqui da nossa live é essa questão da alimentação. Então, por isso, fiquem atentos a isso. A rotina familiar tem que estar muito envolvida com uma alimentação saudável. Exatamente. E assim, a gente sabe que o corpo da gente é tão inteligente que, por exemplo, um indivíduo que ele está passando por um problema de depressão, por exemplo, ele dorme além da conta. Isso é uma coisa normal, né, dele. Porque o corpo entende assim, eu preciso fazer ele voltar para o prumo novamente, eu preciso fazer ele voltar para o equilíbrio dele. E aí o próprio organismo faz com que essa pessoa tenha mais sono e ela dorme mais. Aí a gente vê como que é importante o fato de você ter uma rotina de sono bem enquadrada, bem organizada, né? Se o próprio corpo da gente usa o sono para recuperar a nossa saúde, imagina se a gente vai lá e toda noite está dormindo no dia seguinte que a gente acordou. Eu falo com o paciente sempre que ele tem que dormir no mesmo dia que ele acordou. O negócio de virar no próximo dia não tá legal. E Aham. mais que isso, você precisa de ter pelo menos aí 8 horas deitadinho ali na cama, porque você sabe que você ainda tem um tempinho para chegar e relaxar mesmo e
e dormir. Então, é importante que você faça essa condição do seu sono. Quando você vai lá, dorme às 8 horas, você dá tempo do seu corpo fazer toda a cascata metabólica que é necessária para recuperar seu corpo, para recuperar os tecidos que foram danificados, células que começaram um crescimento de forma desordenada, elas vão começar a serem resolvidas. A saúde mental, você dá tempo para o seu intestino ali produzir toda a serotonina necessária. Pra vocês terem noção, gente, 90% da serotonina é produzida no intestino. Então, assim, a partir do momento que você dorme bem, você dá tempo de tudo aquilo ali, todo aquele cultivo ali dentro da microbiota acontecer de forma certa, correta, né? E aí é importantíssimo. Tem vários estudos que mostram que a restrição de sono vai impactar diretamente tanto na saúde fisiológica como da mental. E as pessoas negligenciam muito isso, acho que é uma bobagem, mas não é, é o mais importante. Uma noite de sono que você perde, você não recupera. Você pode perder uma noite de sono, dormir lá 12 horas no outro dia, não adianta, você já perdeu aquele momento que você tinha de recuperação, passou sua chance. Você vai ter que esperar para o seu próximo momento. Exatamente, Vanessa. E aí, as pessoas que estão chegando agora, Vanessa, é importante entender que assim, a gente primeiro está falando de fatores agressores do intestino que vão afetar a sua saúde mental. E quando fala saúde mental, é ansiedade, depressão, síndrome do pânico e por aí vai, né? E a gente está dando essa importância porque não adianta nada, mais uma vez, tá? Ah, eu consumo kombucha todo dia, eu tomo uma cápsula de probiótico que custa o tratamento R$ 200. Ah, eu consumo várias coisas, fibras, não sei o quê, mas a pessoa tá lá, não tira o fator agressor. E Sim. aí, você simplesmente você está jogando seu tratamento fora. A gente está dando essa importância nos primeiros 30 minutos aqui de falar de fatores agressores. Então, falamos do trigo, de alimentos, falamos da parte da alimentação. E eu ressalto aqui, né, e reforço que tem pessoas que tomam medicamentos à torta e à direita. E isso afeta também seu intestino, tá? Então, pessoas que tomam constantemente analgésicos, isso pode afetar seu intestino. E nem se fala dos antibióticos. Antibiótico é uma coisa que, assim, é uma coisa devastadora para o seu ecossistema intestinal. Estou falando ecossistema porque é um ecossistema. Eu gosto desse termo, microbiota, ecossistema. Então, se você toma um ciclo de antibiótico, tem estudos mostrando que você demora até 2 anos para recuperar sua microbiota intestinal. E não adianta nada você chegar, o quê? Ah, eu vou usar um antibiótico, eu vou usar um probiótico. Claro que isso ameniza, né? Com certeza isso ameniza e você ajuda a recuperar. E só abrindo um parênteses aqui, não sou contra a pessoa tomar antibiótico, não. É claro que quando necessário, bem indicado, a pessoa tem que tomar. Mas tem pessoas que estão tossindo, espirrando, no dia seguinte já está tomando uma azitromicina, já está tomando uma amoxicilina, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado de evitar ao máximo de tomar remédios que agridem sua microbiota intestinal, o seu intestino. Então, assim, ponto-alvo dessa live aqui é em ter essa consciência de algo que está afetando. Faça uma reflexão, né? Realmente eu estou dormindo pouco. Ah, ainda final de semana eu me permito comer um trigo. Ah, eu ainda gosto daqueles alimentos processados, né? De vez em quando. Então, assim, se você quer ter uma saúde intestinal versus saúde mental, você tem que ser muito rigoroso com isso. E nem é nenhum tipo de que eu costumo dizer, terrorismo alimentar, porque a gente consegue substituir de uma maneira saudável e prazerosa, tá? A gente consegue fazer essas substituições. A pessoa vai ter o mesmo prazer consumindo esses tipos de alimento. É claro que é uma questão de hábito e, eu gostei muito desse exemplo seu, a pessoa não aprendeu, cara, tomar cerveja não é uma coisa prazerosa, é horrível, mas a pessoa depois, ela aprende a isso, né? Da mesma maneira que ela aprende a comer uma batata doce, uma banana da terra, um cuscuz de manhã. Ela tira o pão, né? E aí é engraçado que a pessoa fala, cara, mas
Você vai tirar. Eu vou comer isso todo dia, ovo, batata doce, vou comer isso todo dia. É, mas a pessoa come o Como pão todo dia e não reclama. Mas é porque o pão vicia. Ele tem ali algo que vai estar viciando o seu paladar. E aí o seu corpo cada vez fica pedindo mais aquilo ali, tá? Então é importante a gente ter essa consciência sobre o que está afetando o nosso intestino. É o que realmente está afetando. Então, isso. não esqueçam disso. Alimentos inflamatórios, que a gente falou aqui, açúcar, trigo, processados. O estresse crônico também, eu coloco na lista aqui que vai afetar o sono e o uso de medicamentos indevidos. E aí, Mas Vanessa? eu tenho mais uma coisinha para acrescentar nessa lista aí. Claro. Galera que ama um hábito aí de todos os dias tomar o vinho, o álcool também, gente, prejudica, tá? Tem mais É, malefício do que benefício, por exemplo, para quem gosta do vinho diariamente. O vinho, ele pode entrar, dá para a gente encaixar muito bem, mas o hábito diário disso já não é tão benéfico, não. Vanessa. Tem mais uma coisinha que eu queria falar aqui, que eu acho importante salientar, que cada vez mais tem sido estudado isso sobre a plasticidade, a nossa oroplasticidade, né? A gente Isso. começa a consumir um alimento e aí, por exemplo, vou dar um exemplo aqui dos ultraprocessados, um chocolate. A gente começa a comer aquele chocolate ao leite que a gente compra no mercado de R$ 5 e a gente acha que aquilo ali é gostoso. Quando a gente come, por exemplo, um chocolate meio amargo ou alguma outra coisa um pouco mais menos doce, você sente a diferença. O cafezinho, a pessoa que toma café com açúcar, quando ela toma o café sem açúcar, ela não gosta. Só que quando a pessoa insiste ali um tempo, tomando sem açúcar, ela já não consegue voltar mais para o café com açúcar. Por quê? Existe uma mudança no nosso paladar. A gente, como se a gente limpasse as papilas gustativas e aí a gente começa a entender o sabor real daquilo ali. Eu falo muito isso para as mamães com filhos em idade de introdução alimentar, ou então em idade muito pequenininhos, o Telzinho, por exemplo. Você pega para ele, você dá uma fruta, é uma coisa, ele vai gostar. Agora, o dia que ele colocar a boquinha dele numa balinha fine, esquece, Esquece. porque o sabor é muito mais intenso, é uma bomba de açúcar que vai alterar a plasticidade daquele paladar. Foi feita para isso essas balinhas, para Foi feito viciar. para isso, para viciar. Então, como que ele vai gostar do sabor de uma ameixa, que é um sabor brando, apesar de docinho, para competir com uma balinha fine? Isso acontece com a gente adulto também. Como que eu vou gostar da batata doce, do inhame cozidinho ali, se eu estou acostumado com um pão, que é uma bomba de açúcar? Aquilo ali vai virar tudo açúcar, gente. É amido, purinho, né? Trigo, além de fazer mal para o seu intestino, vai te inflamar num grau que vocês acabam não tendo noção. Então, assim, vamos ficar atento a isso, fazer as escolhas e insistir um pouquinho. A gente precisa entrar um pouquinho no desconforto para a gente realmente colher os. Colher. Exatamente, Vanessa. E aí, então, ó, as pessoas que estão nos assistindo aqui, tá? Tratamento para depressão, ansiedade, tá totalmente. Você tem que ter esse foco na sua alimentação. Não adianta nada você só tomar um remédio, tá? Não adianta você tomar algo que só vai na ponta do iceberg. Se você está ansiosa, se você está depressiva, se você tem essas alterações aí, ou algum tipo de diagnóstico, você não vai se curar tomando só o medicamento. É de suma importância você mudar os hábitos. E todos esses hábitos que a gente está falando aqui, nutrição, gerenciamento do estresse, reduzir quase 100% o alcoolismo ou bebida alcoólica, dormir bem e você, com certeza, evitar o máximo de tomar esses antibióticos, analgésicos que afetam o seu intestino. Então, isso aqui tem que ser o seu checklist. E aí você já faça a sua reflexão. Se você está tomando algum medicamento controlado, prescrito pelo médico, para dormir bem, para controlar a ansiedade, a sua depressão, vê o que está faltando você implementar. Ah, eu já me alimento bem,
já estou fazendo tal coisa, mas ainda estou pecando nisso. Talvez é isso que está faltando para você tirar 100% do seu remédio. E eu vou ser muito sincero, na minha rotina clínica, Vanessa, sério, eu amo desmamar remédio controlado. Vários e vários pacientes que chegam lá tomando 2, 3 medicamentos, é simplesmente você criar alicerces para substituir isso, né? Mais uma vez, quando a pessoa está naquele estado crítico, fundo do poço, às vezes é necessário. Aliás, é necessário. Mas não é você tomar para o resto da vida. Eu gosto de uma expressão assim: existe medicamento, existe a porta de entrada, mas também tem a porta de saída. E é dever do médico já dar uma previsibilidade de quanto tempo que a pessoa vai tomar. 6 meses, 8 meses, um ano. É claro que essa previsibilidade já condiciona o paciente e fala assim, não, tá bom, eu tenho um prazo aqui para me recuperar durante 6 meses, 8 meses, aí eu vou correr atrás para implementar novos hábitos para eu ter que tirar esse medicamento, né? É claro que é isso. Por exemplo, ontem eu atendi uma queridíssima paciente, tá? Que ela é muito, mas muito rigorosa na alimentação dela, praticante do jejum, já o jejum mudou a vida dela, certo? Ela já faz aterramento, meditação, atividade física 3 vezes por semana, toma suplementação. Então, assim, ela já é muito, muito equilibrada. Porém, ela está numa fase de trabalho, né? Que ela está sendo muito cobrada, que ela está tendo excesso, né? Trabalhando até 10, 9 horas da noite. E aí, obviamente, que ela está no momento que ela está ansiosa, que ela tá totalmente descompensada. E aí, qual que é o ponto que a gente tem que fazer, além dos hábitos, tudo que ela está fazendo com grande maestria, né? E ela falou assim: eu me recuso a tomar remédio, isso que é legal. Eu me recuso ter que tomar medicamentos para. É claro que em algum momento a pessoa tem que fazer uma terapia. Eu falei para ela: olha, não seria legal você fazer terapia, né? É importante você ter um psicólogo, fazer um terapeuta, porque olha só que interessante, ela já faz tudo certinho: meditação, mindfulness, gerenciamento do estresse, aterramento, nanã. O que está faltando no checklist dela, além de aí eu ajustei a suplementação para melhorar a qualidade do sono, terapia é importante, né, Vanessa? Acho que as pessoas elas têm que ter essa consciência que também a parte de terapia, psicólogo, ajuda demais. Olha quem apareceu ali atrás, ó. Apareceu o artista ali, né? Terapia é importantíssimo, né? Sim, com certeza, porque é aquele lance da gente pensar no iceberg na base do iceberg, né? A gente tem lá questões que precisam ser resolvidas também, né? Que é importante. Às vezes você está até bem resolvido, mas é importante você ter alguém para você trocar. E aí o terapeuta ele tem um papel muito importante de olhar, tentar buscar, ele pega aquela informação e tenta fazer a gente ter um olhar diferente, né, sobre a situação. Isso muitas vezes você está ali no meio do bololô, do problema todo, e de repente você consegue ver, poxa, esse problema eu pensei que ele era tão grande, mas na verdade eu tenho outro caminho aqui para resolver. E isso ajuda muito, né, na nossa saúde mental. Então, assim, o fato de ter consciência do problema, Perfeito. isso é muito importante. Assim Legal. também você vai lá e encaixa os outros hábitos, né? É importantíssimo isso. Legal, Vanessa. Então, te falou aqui, demos importância a fatores agressores. Agora vamos esmiuçar aqui, de fato, o que pode a pessoa está introduzindo no seu dia a dia de alimentos, né? E aí eu vou levantar a bandeira aqui, depois você dá a sequência. Eu sou muito fã do jejum, tá? E aí, por que o jejum? Porque o jejum você tá não agredindo o seu intestino, o jejum você tá restaurando ali a sua microbiota intestinal, e aí faz parte do tratamento de ansiedade você tá fazendo jejum. Mas é jejuar e não comer nada? Não, existe uma janela de alimentação que você pode estar comendo e deve. E aí entra alimentos que você vai estar falando com grande maestria aqui, o que, que a pessoa tem que consumir, certo? E aí eu convido as pessoas ao seguinte, né? Tem pessoas que não sabem como quebrar o jejum, que estilo de alimentação. A gente já fez uma live falando de low carb, dieta paleo, tudo. Falamos aqui quais são os principais alimentos que você pode consumir no seu dia a dia, mais especificamente
Daqui a pouco a Vanessa vai falar quais alimentos para sua saúde intestinal versus saúde mental. E aí, existe um e-book que eu criei, tá? Se você digitar aqui, tá? Deixa eu só ver o comando, porque são tantos comandos, né? Se você digitar receita, você tem um e-book de falando sobre jejum, você tem um e-book falando de 60 receitas como quebrar esse jejum. E aí a estratégia que a gente colocou ali, ó, tá? É low carb e dieta cetogênica, tá? É um e-book de 60 receitas para quebrar o jejum. E também tem receita para o almoço, para o jantar. É só você digitar receita aqui, que é um e-book para você quebrar o jejum e não só isso, seguir uma estratégia low carb, uma estratégia também cetogênica, tá? Então todo mundo digitando receita aí, que você vai não só aprender um pouco mais sobre jejum, mas você vai aprender quais são as principais receitas. E é o conceito de alimentos funcionais, né? Vem cá, filho. Alimentos funcionais, que é sem trigo, obviamente, sem lácteos, comida de verdade. E aí, Vanessa, dentro da alimentação, qual alimento que é imprescindível para a saúde intestinal? Ó, eu falo assim que um dos principais aí são os nossos pré-bióticos, as fibras pré-bióticas, né? E a gente tem uma coisa tão fácil de ter aqui no Brasil, principalmente, que é a banana verde. Eu sou fã Biomassa. da verde. É. A gente vê isso, né? É um pouquinho mais difícil encontrar, por exemplo, no supermercado uma banana mais verde, mas a gente tem em alguns momentos aí, alguns lugares, as feiras orgânicas, a gente consegue encontrar. E a gente tem também nas casas de produtos naturais, a gente consegue comprar o pozinho da banana verde. A banana Vanessa, só um minuto. Pode continuar falando que o Theo pegou uma faca aqui rapidinho. Vai falando aí, meu Deus. tá, joia. Assim, deixa eu Então, gente, sentar. a banana verde, ela é um alimento, se você tiver a possibilidade de ter o pozinho da banana verde, por exemplo, pode colocar ela em todos os alimentos que você for produzir em casa. Vai no feijão, fica legal. Você pode botar num suco. Então, é uma fibra pré-biótica excelente para a saúde da microbiota intestinal. É um negócio fácil de fazer e barato, né? Que é você cozinhar essa banana ali para depois você cozinha ela na panela de pressão, depois você bate ela todinha e aí você pode congelar os cubinhos que você pode colocar em vários alimentos. É bem versátil. Você pode colocar no feijão, você pode fazer o pão, você pode fazer um creme de abacate, um Isso, é mousse, você pode fazer um ganache, tudo com biomassa de banana verde. Que assim, se for para classificar, biomassa de banana verde é um dos principais alimentos para a sua saúde intestinal. exatamente. E é uma coisa muito versátil, porque dá uma encorpada nos preparos. O pessoal que gosta aí de fazer os patezinhos, os creminhos para comer, ele dá uma encorpada. Telzinho aí, dá bom dia pra gente, Bom Tel. dia, fala aí com a galera aí. Bom dia, fala que você ama pãozinho, fala. Eu amo pãozinho da vovó Davina, que é a minha mãe faz de biomassa de banana verde. Fala aí. Hã? Quer falar nada hoje? Ah, hoje ele tá no E aí, então, Vanessa, temos aí, então, essa biomassa de banana verde. Você falou do prebiótico, né? pré-biótico, são as fibras, né, que tem em alguns alimentos. Aí a gente tem outros alimentos, por exemplo, a cebola, a gente tem a batata Yacon, aquela batata que a gente gosta mais Fantástico. para fazer a laçadinha, né? A gente tem aspargo, tem uma série de vegetais aí que entram aí nos pré-bióticos que são importantes. Outra coisa que eu gosto de falar também são as proteínas magras, né? É importante. A gente tem aí os peixes, os ovos, o frango orgânico de preferência, aquela galinha caipira, né? Que a gente sabe que realmente foi criada na roça, tal. Isso é muito legal também. São alimentos que vão realmente impactar de uma forma muito positiva aí na saúde do intestino. Porém, eu sempre falo assim que a gente precisa de dar um respiro aí. A gente tem o jejum intermitente, que é uma estratégia Legal. muito legal para dar esse respiro no intestino, fazer como se fizesse um reset, né, do nosso organismo. Tem também a questão de você dar uma diminuída na proteína vegetal, animal em alguns momentos. Eu gosto muito de fazer com meus pacientes a segunda sem carne,
porque você realmente consegue ali, você coloca, inclui outras proteínas, outras fontes, e faz, é como se a gente desse um detoxinho, desse um respiro para esse intestino ter uma proteína um pouco mais fácil de digestão ali, né? Quando a gente faz essa segunda sem carne, ou 2 dias da semana sem carne, ajuda bastante também. Legal, Vanessa. Então, como você mesmo disse, o jejum lhe dá um respiro para o seu Uhum. intestino. Por isso que eu gosto tanto de você fazer o jejum como estilo de vida, porque você está preservando ali sua microbiota intestinal, preservando a parede do seu intestino. Imagine uma pessoa uma vida inteira tá ali, ó, consumindo trigo, açúcar, antibiótico. A parede do intestino da pessoa praticamente é totalmente permeável. Aí, para você reconstituir, fazer esse respiro, é o jejum intermitente associado com alimentação, no qual a gente está falando aqui, comer comida de verdade. Falou da biomassa de banana verde, proteínas magras, alimentos ricos em fibras, como vegetais, frutas. E aí, isso que eu falo no meu e-book completíssimo sobre jejum e 60 receitas para quebrar o jejum. Ali você vai aprender a fazer o jejum intermitente e também algumas receitas que você pode estar introduzindo no seu dia a dia para realmente você, eu não sei que comer no café da manhã, o que jantar, o que. E aí realmente tem esse e-book que com certeza facilita demais para as pessoas, tá? Não é não, Telzinho, né? Só você digitar receita, digitou receita aí, ó, que você vai entrar numa página para estar adquirindo aí esse e-book, né? Vanessa, e aí, vamos falar de alguns alimentos que são imprescindíveis, são ricos em probióticos, né, Vanessa? Que aí Fermentados. além da suplementação, né? Mas acho que a pessoa, se ela fizer tiver essa consciência de que existem alguns alimentos que são ricos em probióticos, e aí ela pode com certeza estar introduzindo isso no dia a dia dela. Falei quais são os principais. Eu gosto muito também dos fermentados aí, né? A gente tem que lembrar aí da kombucha. Alimentos fermentados, pessoal, vamos lá. Alimentos fermentados. Fala aí, Vanessa. Kombucha, para mim, ele é o top um assim, porque é como se fosse um refrigerante do fit, Nossa. assim, O Theo sabe? não consegue tomar, não, você acredita? Sério? Ainda não. Amo. Pois Esse é, aqui, ele aqui é apaixonado por. Aqui, ó, água de coco. Você gosta de água de água coco, de né, Théo? coco, Ele né? ama, ele toma todo dia água de coco natural. Então, eu gosto muito da kombucha. A gente tem o kefir também, né? Que é um alimento super bacana. Ele dá um trabalhozinho para quem tem em casa, né? Mas eu acho super positivo também. O pessoal da nossa região de montanhas aí vai saber muito esse aqui, o chucrute, né? É um alimento que ele é de origem alemã e ele é muito bacana porque ele é um fermentado, ele é rico em probiótico. Então, as pessoas aí que gostam da culinária alemã, isso aí vale muito a pena. É. Tem o vinagre de maçã, né, Vanessa? Que aí eu coloco no shot, o vinagre de maçã. Porra, um alimento barato que dá para introduzir, dura pra caramba se você consumir uma colher. Vinagre de maçã. E assim, aquele fundinho ali, ó, é os probióticos, tá? São os bichinhos ali que vão nutrir seu intestino, né? Então, a vinagre de maçã também entra nessa lista. Entra sim. O vinagre de maçã é excelente e é um negócio que é muito barato e você está colocando um super alimento ali no seu dia, para começar seu dia, né, gente? Então vale a pena você ter, assim, você não precisa eu preciso de investir uma grana nisso aqui. Não, não é. Perguntaram aqui sobre o Yakult não é legal não, tá, gente? É, pessoal. E a CUT, enfim, as pessoas falam de alimentos fermentados, lembram do Yakult. Yakult não acho tão interessante, tá, pessoal? É melhor, mil vezes melhor um kombucha, mil vezes melhor um kefir, mil vezes melhor aí um vinagre de maçã. Eu sei que é gostoso, mas como é que se diz? O Yakult não é interessante, não, tá? Uhum. Isso E aí. aí também, Vanessa, tem existe o kefir de água, né? Que as pessoas possam tá fazendo uso. Caramba, tem muitos alimentos ali. Tem o natto, que é a soja fermentada, Isso, né? né? O missô lá sem glúten também, né? Que dá pra gente, que já existe.
que eu acho Uhum. bacana. Tem os chás também, a gente tem que lembrar sempre do chazinho, né? Que é uma coisa que o brasileiro tinha que colocar no hábito dele, né? É, Então, assim, um chazinho de gengibre, chá de hortelã, de cúrcuma, erva doce. É. que é super bacana para o intestino, camomila, gente, tem ação anti-inflamatória, né, e calmante também. Então, assim, são hábitos que a gente, se a gente inclui no nosso dia a dia, faz total diferença. E aí tem também os nossos os suplementos também, né, doutor? Aí não sei se a gente já vai entrar na parte dos. Pode falar de suplementação, né? Aí o pessoal perguntou aqui, vinagre de maçã tem que ser orgânico? Sim, tá? É preferencialmente orgânico. Não é esse vinagre de maçã, o vinagre que você usa para fazer limpeza, às vezes para temperar uma comida, mas vinagre de maçã, pessoal, tem que ser orgânico, tá? E uma acidez ali específica, tá bom? E suplementação, Vanessa, quais suplementos aí que a gente pode estar introduzindo no nosso dia a dia, né? Além dos probióticos, tá? Aí, pessoal, os chás podem ser industrializados? Preferencialmente, os chás da erva, né? Mas eu acho que o industrializado que ela está falando é de caixinha. Aquilo ali é venenoso, tá? Venenoso. De caixinha que eu falo é esses prontos, assim. Cachê. Não, não, não. Esses que Ah, vêm o que vem igual o formato de suco, vamos dizer assim, né? Esses industrializados, mate-leão, enfim, esses aí que são venenosos, porque geralmente tem adoçante artificial, tem algum aditivo químico. Eu gosto de você pegar o chá da própria erva ou pegar esse de sachês, que também pode ser uma opção. isso. Aí os de sachês também é bom ter um cuidado também, né? Porque a gente já tem alguns estudos aí que mostram a questão do microplástico ali, do papelzinho do sachê. Então, é muito é muito importante você olhar, assim, geralmente no rótulo, quando eles vêm com esses saquinhos já preparados para não ter liberação de coisas nocivas para gente, eles já vêm com isso escrito ali. Então, tem algumas É, marcas tem que chás que tem aromatizante, né, Vanessa? E aí, além do microplástico, tem os aromatizantes. E aí, olha só, aí as pessoas falam, mas tá, mas boa parte tem, sim. Se tem um para eu indicar aqui para vocês, que inclusive eu tive o prazer de conhecer a Vanessa também, que é o pessoal da Felicity, né, Vanessa? Felicity, né? Que é uma marca que eles se preocupam muito com não microplásticos, sem adoçantes, sem aromatizantes. Eles têm ali, de fato, um produto de qualidade mesmo. É o chá que eu indico, que é o Felicity, que eles fazem um trabalho muito sério, tá? Felicity, inclusive quem mora aqui na região de Vitória, e eles já vão estar comercializando nos principais supermercados. Isso aí. E aí quando a gente vai falar em suplementos, tem o basicão ali que eu gosto muito de estar incluindo aí na rotina do paciente, que é a glutamina, né? É um aminoácido que é essencial na mucosa intestinal. E quando o paciente está com a permeabilidade intestinal muito aumentada, a glutamina é quem vai conseguir fazer a parede ali voltar a funcionar de uma forma mais importante, né? Então, são alguns. É um suplemento que, dependendo do grau de inflamação que esse paciente está, eu gosto muito de entrar com a glutamina para ele. Aí a gente vê algumas pessoas, mas a gente produz a glutamina. Sim, se a gente tiver com tudo funcionando direitinho 100%, a gente produz, e aí o intestino não vai estar permeável, por exemplo. Só que aí você vai lá e você acaba consumindo alimentos que são ruins, inflama seu corpo, você já não está produzindo a glutamina numa quantidade importante para você manter a permeabilidade, senão não faria sentido. Então, assim, a gente precisa, né, filtrar essas informações e ver de indivíduo para indivíduo, né? Sempre o que é importante estar incluindo ou não. Glutamina, eu acho legal, né? Eu lembro que quando eu comecei a consumir glutamina, era mais por foco na No parte crescimento. esportiva, né? Para desempenho, mas, cara, vai muito além disso, como a Vanessa disse, na saúde É. intestinal, né? E aí, vamos lá. Só para a gente fechar aqui com chave de ouro, né? E as pessoas já podem deixar suas dúvidas, né? Sempre é importante você deixar suas dúvidas aqui, porque a gente vai estar respondendo e às vezes a sua dúvida é dúvida do colega e por aí vai, né?
Hoje, né, Vanessa, como tem pessoas que chegaram aqui no final da live, né? O nosso acompanhamento lá na clínica, para pessoas que chegam com depressão, ansiedade, tudo, a gente foca muito em hábitos de vida, de alimentos, a gente foca. Foi o tema dessa live aqui. Como o seu intestino tá é fundamental para a sua saúde mental. E aí vai além de você tomar suplementos. Entra a parte de alimentação, entra a parte de bons hábitos de vida, gerenciamento do estresse, do sono, meditação e por aí vai. Legal? Pessoal, já vai colocando aí as suas dúvidas, tá? Escreve aí qual que são as suas dúvidas. Mais uma outra coisa, Vanessa, que é interessante a gente acrescentar, né? Por exemplo, o Telzinho, esse menino aqui, o que ele vai comer agora? O que você vai comer? Vamos ver o que ele vai falar. Será que ele vai dar uma gafe aqui para mim? O que você vai comer? Vai. Arroz, carne, batata, batata doce. Você viu o que ele falou? Poxa. Arroz, carninha, batata doce e batata roxa. Mas isso é na hora do almoço. Mas e agora no café da manhã? Você vai comer o quê? Fala. Quê? Carninha com frango. Carninha com frango? Você tá vendo que esse menino aqui come comida até no café da manhã? Não é? Não é? Não tem macarrão, ele falou, não é isso? Ó, não tem macarrão, né? Não. Mas o que ele gosta de comer de manhã aqui, pessoal? Né? O que você acha que ele come de manhãzinha, Vanessa? Com certeza tem uma porçãozinha de fruta. Sem dúvida. Ele adora fruta de manhã. Mas sabe o que a gente faz? Ele gosta de banana da terra, tudo, mas ele come ovo de manhã. E Ah, ele gosta de uma panquequinha e shake, não é isso? Shake? O seu shake tem o quê? Chocolate. Ah, que delícia. o que mais você come? De coco e coloca abacate? Quantas bananas você coloca no shake? Dois. Que monte! Não é isso? Esse menino aqui adora fazer um shakezinho, né? E a gente coloca, às vezes, uma proteína vegana ou um colágeno proteico, né? E aí a gente está fazendo isso aqui desde sempre, essa alimentação infantil, né? Porque aí chega na fase adulta e nem vai saber o que que é pão, nem vai saber o que que é açúcar, não vai saber nada, porque o paladar dele nunca experimentou isso, Isso aí. né? Isso é um hábito que vale a pena quem tem filho pequeno, gente. Para com esse negócio de entregar um pão com manteiga na mão da criança. Isso não é legal. Biscoito, cara, né? Vai lá, faz um ovinho mexido, que a criança, o papel do pãozinho vai ser trocado pelo ovo. Então ele acaba assim, dando aquela, tipo assim, já cria o hábito, todo dia ali um ovinho mexido, faz ele gostosinho ali. Eu falo que tem formas e formas de você fazer o seu ovinho, né? Então não precisa fazer da mesma forma todo dia. Né? Uma porçãozinha de fruta, uma aveia sem glúten por cima da piscina, sempre legal também. Tem as fibras ali também para ajudar. Legal, Vanessa. Vamos ver se a pessoa deixou alguma dúvida aqui. Eu vi que ela falou assim: quem teve resistência insulínica pode fazer exercício em jejum? É bom? Olha só, depende muito se a pessoa está adaptada ou não. Assim, eu particularmente não sou contra fazer atividade física em jejum. É claro que você precisa de uma adaptação. O que condiciona o seu jejum de manhã e se você consegue fazer atividade física ou não, é o que você comeu na noite anterior. Se você comeu comida de verdade à noite, você vai ter mais do que suficiente, né, energia para fazer atividade física. É só você condicionar o seu corpo a utilizar, né, esse tipo de energia estocada aí no seu glicogênio muscular, tá? Então, sim, você pode fazer desde que você esteja adaptado. Legal? Tem uma Mas, dúvida aqui da Lucimar, que é quando a criança ela vai para a escola e convive com quem tem maus hábitos. Gente, isso é complicado. isso é Né não, Theo? Como nada. é que faz? Só que a gente tem uma situação que é assim, se você não tem em casa, é muito É, um exemplo. a criança pegar e querer absorver tudo do lado de fora de casa. Por exemplo, se você é uma família que não usa palavrão dentro de casa, por mais que essa criança conviva com quem fale, ela não vai falar. E o dia que ela falar, você vai corrigir, né? Né?
Então, ela não cria o hábito do palavrão. A mesma coisa é com a alimentação. Se ela é uma criança que come muita fruta, que tem sempre um ovinho mexido no café da manhã, que sai de casa, tem um suco verde. Pode falar, doutor. E não, é que os pais consomem isso na frente dele. É um exemplo, pô, né? Ela vai chegar na escola com a lancheirinha dela e vai consumir aquilo ali de boas. Ela pode até ter uma curiosidade na do coleguinha, só que acaba não tendo o hábito. Eu tenho um exemplo meu, que é o meu filho, que eu me tornei nutricionista, ele já tinha nascido e tal, e ele consumia algumas coisas que eram ruins, e eu também não tinha essa noção, né? E só que assim, depois de um tempo, ele era um menino que ele não consumia mais nuggets. A gente tirou e ele acabou assim, não gosto disso. Era um negócio que era normal, né? Toda festinha de criança tinha nuggets e tal. Era uma criança que comia cachorro quente. Acabou, nunca mais cachorro quente, salsicha, essas coisas. Então, assim, ele mesmo que ele já tinha começado numa vida que não era tão legal, a gente trocou os hábitos dentro de casa e ele veio e continuou. Hoje ele já vai estar já quase 18 anos e continuou com essa alimentação bem mais tranquila. Então, assim, é a questão do que você faz em casa. Não adianta você ter dentro de casa o seu refrigerante toda hora, ter um monte de chocolate, Ô, bomboniere. Vanessa, Vanessa, não adianta você delegar para babá e nem para a tia professora do colégio, exemplo, vem de casa. Se você consome isso errado, você é espelho e reflexo da sua família, né? Então não tem jeito, não tem como você delegar a criação dos filhos para terceiros. Claro que em algumas situações a pessoa tem que ter lá, né, uma rede de apoio e tudo isso. Mas exemplos vem de casa, não tem jeito, né? E é isso aí, Vanessa. Entregamos aqui um conteúdo de altíssima qualidade. Sempre muito bom ter você, tá? Aproveitando aqui mais uma vez, pessoal, digita a receita aqui para você receber esse e-book de com 60 receitas para quebrar o jejum, para você aprender um pouco mais sobre o jejum, tá? E aí essa live vai ficar salva para todo mundo. E que mais? Eu tenho mais um recadinho que quinta-feira eu vou estar com a Fabiola, que é a nova parceira lá da Clínica Schunk, assim como a Vanessa, ela é parceira, ela faz parte do corpo clínico, ela é nutricionista lá da clínica, e agora a gente vai ter uma ginecologista com essa visão integrativa, que eu vou estar fazendo uma live com ela na próxima quinta-feira, de manhã. A gente vai falar sobre menopausa. A gente vai estar anunciando aqui. Menopausa é um tema que as pessoas e as mulheres adoram, tá? E a gente vai mostrar qual que é o melhor tratamento hoje para a menopausa. Legal? Então, pessoal, quinta-feira vocês têm um compromisso comigo de manhã. E, Vanessa, a gente vai elaborar uma nova live para estar aqui falando para todo mundo, né? Muito bom, gente. Então, assim, se tiverem dúvidas também, pode chegar tanto no Insta do Dr. Wesley como no meu. A gente está sempre ali disponível também, abre caixinha de vez em quando, coloquem suas dúvidas e sempre tenham essa noção. A gente cuida da base para o topo. Então, assim, vamos cuidar da alimentação, dos nossos hábitos, que o resto vai fluir de uma forma muito positiva. Um ótimo dia para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Ótimo dia. Até breve, até quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.